Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Um mês de combate à violência contra as mulheres e feminicídio. A Operação Maria da Penha prende mais de 12 mil pessoas. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Energia gerada a partir do vento, sol e água. Vamos falar sobre as ações do Brasil para produzir energia limpa. E preços de combustíveis e da conta de luz. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Conhecer os hábitos de saúde e fatores de risco para doenças crônicas. Ministério da Saúde começa a pesquisa com milhares de brasileiros por telefone. Jéssica Gonçalves. A pesquisa contribui na formulação de políticas públicas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Brasil possui uma das matrizes de energia mais renováveis do mundo. O que isso significa? Que podemos produzir energia com água, vento, sol, além de biocombustíveis. E o país já vem promovendo a transição energética. Vamos saber o que isso representa para os brasileiros e também vamos falar sobre os preços de combustível, gás de cozinha, diesel e energia elétrica com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Olá, ministro, boa noite. Boa noite, Carolina, boa noite, Nazi. Quero saudar todos os telespectadores da Voz do Brasil, de Minas Gerais, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa oportunidade de debatermos ideias. Ministro, nós falamos agora que o Brasil está promovendo uma transição energética. O senhor pode explicar na prática o que isso significa? Significa energia limpa. Esse é o norte do Ministério de Minas e Energia. Energia limpa, segura e barata. Por exemplo, nós estamos trabalhando para levar a mais gente ainda o Luz para a Amazônia. 1 milhão de brasileiros beneficiados para poder levar uma energia segura, limpa para todo o povo do Amazonas. Estamos trabalhando também na linha Manaus-Boa Vista. Vamos finalmente concluir a ligação de Boa Vista com o sistema nacional. Então, tudo isso vai representar o quê? Energia barata para o povo brasileiro. Eu gostaria de aproveitar para dizer o seguinte: esse é o momento do Brasil. Não existe transição energética sem uma mineração forte. E o Brasil é o país muito forte em mineração. Então isso quer dizer o seguinte, que nos próximos anos podemos esperar mais emprego, mais renda. É o grande momento do Brasil. E para não perdermos esse momento, deixa eu fazer um anúncio aqui. Olha só, em primeira mão para a Voz do Brasil, eu quero anunciar que o Brasil continuará tendo novas reduções de energia. Ela vai ficar mais barata, seguindo as quedas que já tivemos nesse ano. Nos próximos meses, vamos anunciar medidas que vão reduzir as tarifas de energia em até 10%, já a partir do ano que vem. Isso vai ser possível com algumas mudanças que estamos executando, que vão reduzir a má alocação de recursos e vão reduzir as ineficiências hoje presentes no setor elétrico. Tudo respeitando contratos e com total transparência. O Ministério de Minas e Energia se preocupa com os brasileiros. As nossas medidas vão beneficiar todos os consumidores. E não apenas eles. Os micro e pequenos empresários também serão beneficiados. A dona Maria do Salão de Beleza, o seu Manuel da padaria, o seu Pedro da oficina, todos vão ter acesso a uma redução no preço da energia. Para quê? Porque a energia é um insumo básico na economia. Com a energia mais barata, é mais emprego,
e mais renda para a nossa sociedade. Ministro, o senhor pode detalhar, então, alguma medida que será adotada que vai proporcionar essa redução? Vamos deixar o suspense no ar, mas já estão sendo trabalhadas e no próximo mês aí vamos estar anunciando essas medidas, mas podem anotar aí, vão gerar uma redução de até 10% para os consumidores brasileiros e vai atingir também micro e pequenas empresas. Tudo isso melhorando a eficiência alocativa e corrigindo pequenos desvios que tem no sistema hoje. Certo, ministro. Então, uma política contínua, né, que a gente vem vendo aí de redução do preço da energia elétrica. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro disse na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas que o país tem capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa. Como isso pode ocorrer? É outro anúncio que eu vou fazer aqui já também na Voz do Brasil. Nas próximas semanas, o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o governo federal, estará colocando aí os normativos legais para eólicas offshore e hidrogênio de baixo carbono, o famoso hidrogênio verde. Ou seja, nós vamos ter todo o marco legal para você poder investir com segurança no Brasil. E investir com segurança, com previsibilidade, quer dizer o seguinte: mais emprego, mais renda para toda a nossa sociedade. Certo, ministro. Recentemente o Brasil foi escolhido por unanimidade para sediar em 2024 a reunião ministerial de energia limpa, que reúne aí países em desenvolvimento, além de organizações e empresas. Qual a contribuição que a gente vai levar para esse encontro? Olha, isso mostra a liderança brasileira no cenário mundial e o respeito da comunidade internacional com o Brasil. O Brasil é exemplo no que se refere à energia limpa. O Brasil está hoje onde a Europa quer estar daqui 15 anos. Por exemplo, 85% de nossa matriz elétrica é renovável, contra apenas 27% da média mundial. Ou seja, o Brasil está hoje onde os países desenvolvidos querem estar daqui 15 anos. Ministro, o etanol e o biodiesel feitos a partir de fontes renováveis e menos poluentes podem contribuir para os preços dos combustíveis no país? Estamos trabalhando para isso. Inclusive, eu quero anunciar que o etanol hoje está no menor preço em 2 anos. Então, resultado aí das medidas que temos tomado. Certo. Certo, mas a gente está falando um pouquinho sobre isso, que estamos falando da redução de preços de combustíveis, que tiveram uma alta com a guerra entre a Ucrânia e Rússia e também a pandemia. Mas a Petrobras reduziu o valor da gasolina e do diesel. Como é que foi o caminho para se chegar a essa queda? Bom, em primeiro lugar, foi fundamental a parceria do governo federal com o Congresso Nacional. Foi graças a essa parceria que uma série de medidas foi tomadas e propiciou hoje. Se você compara o preço da gasolina hoje em relação a 22 de junho, a gasolina caiu 35% de preço. O etanol, 31% de queda. O diesel, 12% mais barato. E você sabe, quando cai o preço do combustível, facilita a vida do caminhoneiro, facilita a vida do taxista, do motorista de Uber, dos entregadores de aplicativo. E isso também diminui o custo de produção no Brasil. E diminuindo o custo de produção no Brasil, você reduz o preço de todas as mercadorias. É por isso que o nosso país está indo para o 3º mês consecutivo de deflação. Enquanto a Europa bate recordes de inflação, nós estamos tendo deflação aqui no Brasil. Aliás, pela primeira vez na história, a inflação brasileira será menor que a americana, que a alemã e que a inglesa. E o nosso PIB vai crescer mais que nos Estados Unidos, do que na Alemanha, na Inglaterra e do que na China. Ou seja, o Brasil está hoje com inflação padrão Alemanha e crescimento padrão China. Ministro, falando justamente dessa relação do executivo com o legislativo, né? Uma lei aprovada esse ano considera os combustíveis e a energia elétrica como bens e serviços essenciais. O que isso representa na prática? Isso reduz preços, isso gera emprego, isso gera renda. É por isso que o nosso país está batendo recorde de empregos. São 100 milhões de brasileiros trabalhando. É o maior número da série histórica. Então, quando você conseguiu reduzir o custo da energia, o custo da gasolina, do diesel, as pessoas olharam o primeiro efeito, que é o quê? É a redução de preço na bomba, é a redução do custo da energia na conta de luz da sua casa. Só que isso é o seguinte, beneficiou a padaria,
beneficiou a oficina, o salão de beleza, os serviços. O que isso gerou? É o grande efeito que isso gera na economia, porque a energia e combustíveis são insumos básicos. Tudo que você produz precisa ou de energia ou de combustível. Quando você reduz o preço da gasolina, do diesel, da energia elétrica, fica mais barato produzir no Brasil. Ficando mais barato produzir no Brasil, o que acontece? As empresas produzem mais. As empresas produzindo mais, contratam mais e pagam mais. É isso que nós estamos vendo agora, um movimento que, aliás, vai continuar para o ano que vem. Como eu já disse, vem novas medidas aí para reduzir o custo da energia elétrica. Agora, ministro, há espaço aí para redução nos preços dos combustíveis ou chegamos num limite? Nós estamos trabalhando para isso. O trabalho não para. Aliás, eu aproveito para citar que chegaram 2 navios carregando diesel da Rússia no Brasil. Então nós já estamos conseguindo viabilizar a importação de diesel da Rússia. É um fornecedor a mais, aumenta a competição, aumenta a nossa segurança energética. Então, de novo, estamos trabalhando para continuar reduzindo o preço de insumos básicos na economia, e um resultado muito rápido que todos estão vendo é que já recebemos 2 navios trazendo óleo diesel da Rússia. Ministro, qual é o impacto dessas medidas adotadas para atender principalmente quem trabalha dirigindo, como taxistas e caminhoneiros? Olha, além da redução dos preços da gasolina, do etanol e do diesel, nós também conseguimos operacionalizar em parceria com o governo federal, em parceria com o Congresso Nacional. Aliás, agradeço publicamente as lideranças do Congresso Nacional, fundamentais para essa vitória. Nós conseguimos propiciar um vale caminhoneiro, um vale taxista de R$1.000 por mês, que será pago até o final desse ano. Só para você ter uma ideia, são 300 mil taxistas, 360 mil caminhoneiros que estão recebendo o vale caminhoneiro, o vale taxista. Aliás, quero agradecer aqui os caminhoneiros, meu pai era caminhoneiro, os taxistas. Eu tive conversando com alguns motoristas de caminhão, alguns motoristas de táxi. É emocionante. O taxista, ele conta o seguinte: olha, esse dinheiro eu consegui trocar o pneu do carro. Eu falei com os motoristas de caminhão e falava o seguinte: olha, meu caminhão estava parado. Foi graças a esse dinheiro que eu consegui comprar uma peça para ele voltar a andar, e com isso eu estou levando renda para minha família. Então, cara, você está dando oportunidades com esse vale taxista, com esse vale caminhoneiro. Está ajudando as pessoas que estão produzindo, que estão movendo o Brasil. Eu fico emocionado porque eu vi essas pessoas, o relato delas, e deixo aqui um agradecimento público a esses brasileiros que trabalham de sol a sol para levar as pessoas e as mercadorias à sua casa em segurança. Bom, nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ministro, essa semana a OPEP, que reúne aí os principais países produtores de petróleo do mundo, anunciou um corte na produção. Isso pode trazer impacto para o Brasil? Estamos monitorando de perto e já nos antecipamos. Como é que nós nos antecipamos? Nós já conseguimos que 2 navios trazendo diesel da Rússia chegassem no Brasil, e novos carregamentos estão em estudo para vir também. Ou seja, estamos nos antecipando para evitar surpresas. Ministro, como o Brasil se prepara para uma possível estabilidade internacional dos preços? Hoje, nós monitoramos isso semanalmente e já, inclusive, temos estoques para 44 dias sem importar diesel. Se acontecer uma tragédia no resto do mundo, o Brasil tem 44 dias sem precisar importar nada. Ou seja, temos muita segurança energética aqui e estamos trabalhando para melhorar os marcos legais, para aumentar a produção no Brasil. Porque a hora que você aumenta a produção no Brasil, é mais renda, é mais emprego para o brasileiro. Então, estamos trabalhando para que o quê? Para gerar cada vez mais produção no nosso país. Pois é, ministro, sobre esse aumento na nossa produção, qual a expectativa aí para os próximos anos? O que já está certo: 73% de aumento na produção de petróleo nos próximos 10 anos. Isso por quê? Porque nós conseguimos destravar o pré-sal. Você tinha um problema que se arrastava desde 2014. Nós conseguimos resolver esse problema em 2019 com a cessão onerosa, e graças a isso a produção do pré-sal está aumentando bastante. Mas não é só isso não. Tem aí a margem equatorial, que é a nova fronteira do petróleo. O petróleo já está sendo extraído ali no norte
E nós estamos agora com a margem equatorial, é um novo pré-sal. Nós estamos trabalhando nos campos maduros, estamos trabalhando nas ofertas permanentes. Talvez pareça meio esquisito para o ouvinte ouvir isso, mas deixa eu traduzir. Quer dizer o seguinte, estamos facilitando a vida de quem quer investir no Brasil. Você quer investir no Brasil? Venha, porque o Brasil é o grande porto seguro do investimento mundial. E mais investimento vindo para o Brasil, nós sabemos, é mais emprego, é mais renda, principalmente na comunidade local, ali naquele local. Por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que graças à medida provisória, ao decreto do lítio que nós fizemos, já tem empresas sinalizando que vão investir bilhões no Vale do Jequitinhonha para a exploração do lítio. Resultado direto do decreto que nós assinamos há 2 meses atrás. Então é levar renda e emprego para a população brasileira. Ok, ministro. Agora falando de gás de cozinha. A Petrobras também reduziu o valor. O senhor pode comentar, por favor, como foi possível essa queda? Bom, em primeiro lugar, o governo federal zerou todos os impostos federais para sempre sobre o gás de cozinha. Então, olha só, não existe mais um único centavo de imposto federal sobre gás de cozinha e é para sempre isso. O governo federal abriu mão desse dinheiro. Por quê? Porque o gás de cozinha é fundamental. Rapaz, eu já fui pobre. Não ter gás em casa é que você não tem comida. É um insumo básico. Não, isso não é, isso é uma coisa seríssima. Por isso a preocupação do nosso governo com isso. Então zeramos todos os impostos federais sobre o gás de cozinha para sempre. E tem mais. Conseguimos, em parceria com o Congresso Nacional, repito, o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, grandes parceiros. Então, o governo federal e o Congresso Nacional conseguiram também operacionalizar o auxílio gás. São R$ 110 a cada 2 meses, pagos a 5,6 milhões de famílias. Para quê? Para você ter a condição de cozinhar na sua casa. Isso é básico, então é uma preocupação nossa e graças a Deus estamos conseguindo endereçar. Agora, ministro, só mais uma questão sobre a energia elétrica. Como é que está a situação dos nossos reservatórios? Há possibilidade de uma nova crise ou, por enquanto, a situação está dentro do esperado? Não, está muito boa a situação. Nós temos hoje 57% da capacidade no sistema nacional. E não é só isso, não. Estamos trabalhando para melhorar os reservatórios. Porque você sabe que quando você melhora os reservatórios, você se previne para problemas futuros. Eu quero citar aqui um exemplo de Furnas. Eu quero anunciar para o povo mineiro que nós estamos acima da cota 762 em Furnas. Um pleito histórico do povo mineiro, um pleito histórico de Minas Gerais, e graças a Deus estamos cumprindo com esse pleito e mantendo as reservas de água de Furnas acima da cota 762, propiciando o uso do turismo, de todas as atividades econômicas importantes para a região de Minas Gerais. Ministro, está aberta uma consulta pública sobre uma portaria que permite a todos os consumidores de baixa tensão comprar energia elétrica de qualquer fornecedor. O que o senhor pode explicar sobre essa medida? O que ela representa? Bom, isso é uma orientação que nós temos no Ministério de Minas e Energia. O consumidor vem em primeiro lugar. Nós temos que proteger o consumidor. Deixa eu traduzir o que quer dizer o mercado livre de energia. O mercado livre de energia é o sol dos mais pobres. É a chance da população mais pobre do Brasil pagar mais barato por sua energia elétrica. É por isso que nós somos tão incisivos na necessidade de avançarmos no mercado livre de energia. É dar uma chance para a população mais carente ter acesso a mais competição. E quando você tem mais competição na oferta de energia, o preço cai. E o preço cai, fica mais dinheiro no bolso da população carente. Isso é bom para toda a economia. Certo, nós conversamos com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ministro, muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu quero só deixar um grande abraço. Falamos muito de energia, mas vamos falar de mineração, hein? Anotem, nós vamos dobrar a participação de mineração no PIB. Hoje é 2,4%, vai para 5% em 5 anos. Vale do Jequitinhonha é o primeiro desafio. Vamos levar bilhões de reais de investimento privado para lá e assim vai ser pelo Brasil inteiro. Muito obrigado. Obrigada, temos aí para uma próxima entrevista. Obrigado, ministro.
milhares de brasileiros já estão sendo entrevistados por telefone sobre hábitos de saúde e doenças crônicas. É o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, questionário que é feito todos os anos pelo Ministério da Saúde. O objetivo é obter dados para apoiar ações na área. Este ano, as entrevistas estão sendo realizadas por telefones fixos e também pelo celular. A pesquisa Vigitel, que investiga os fatores de risco e proteção para doenças crônicas no país, vai entrevistar 40 mil brasileiros até dezembro deste ano. A novidade em 2022 é que, além dos telefones fixos, os dados também estão sendo coletados pelo celular. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é corrigir a baixa cobertura dos telefones fixos observada ao longo dos anos. A coordenadora geral de Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Patrícia Oliveira, detalha os principais temas levantados na pesquisa. Dentre os hábitos e estilos de vida pesquisados, inclui o padrão de consumo de alimentos, de excesso de álcool e de tabagismo, também considerado uma doença crônica. E hábitos como a prática de atividade física. Também é perguntado sobre o diagnóstico de hipertensão arterial, de diabetes ou de depressão alguma vez na vida, além da frequência de realização de exames como mamografia. Ainda segundo a coordenadora Patrícia Oliveira, a pesquisa contribui na formulação de políticas públicas. O Vigitel tem como principal objetivo monitorar e ampliar o conhecimento sobre a magnitude e a distribuição das doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco e proteção. Com isso, conseguimos avaliar e subsidiar as políticas públicas que contribuem para a redução da carga destas condições e promoção da saúde da população brasileira. Os resultados da pesquisa devem ser publicados no primeiro semestre do ano que vem. Reportagem Jéssica Gonçalves. A Operação Maria da Penha prendeu mais de 12.300 agressores acusados de violência doméstica contra mulheres e feminicídio. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação ocorreu em todo o país, entre os meses de agosto e setembro, e com a participação de mais de 220 mil profissionais. Os dados também indicam que mais de 72 mil boletins de ocorrência foram registrados e mais de 41 mil medidas protetivas de urgência foram concedidas, requeridas ou expedidas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que o combate à violência contra a mulher continua. E pediu o apoio da sociedade para denunciar casos de violência. O empenho no combate à violência contra a mulher é uma constante e prioritário na segurança pública do Brasil. E para continuar avançando, se faz necessário a colaboração de todos, principalmente daquelas pessoas que convivem, presenciam ou têm conhecimento da ocorrência desse tipo de crime. E para isso, podemos utilizar os canais de denúncia disponíveis em nosso país, o 180, o 190 ou o 197. Vamos continuar garantindo a proteção das nossas mulheres e a integridade das nossas famílias. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos possui o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. O serviço presta escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. As denúncias são registradas e encaminhadas aos órgãos competentes. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia. A ligação é de graça. Ouviu ontem aqui na Voz do Brasil uma entrevista exclusiva do ministro da Educação, Victor Godoy, que, entre outros assuntos, explicou sobre a limitação na movimentação do orçamento para universidades e institutos federais. Para respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o ministro explicou que os recursos seriam liberados em dezembro. Hoje, o ministro da Educação anunciou que, após um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou definido o orçamento das universidades e institutos federais para o restante deste ano e que o dinheiro vai ser liberado. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso, e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar, a vida de todo mundo. Esse movimento está sendo feito pelo Ministério da Economia, mantendo-se a responsabilidade fiscal, que é um pilar do nosso governo, mas também mostrando essa sensibilidade, de a gente facilitar a vida do gestor, facilitar a vida do reitor.
Estudantes da lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, têm mais tempo para confirmar os dados junto às instituições de ensino. O prazo para comprovar as informações foi prorrogado até o dia 14 de outubro. O resultado da lista de espera do ProUni pode ser consultado pela internet em acessounico.mec.gov.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.